Nosso primeiro ponto aqui que eu gostaria de deixar para você é um tópico que praticamente todas as provas do TJ São Paulo caíram até hoje para o cargo de escrevente técnico do Judiciário, tá bom? Nós estamos falando aqui do artigo 92. É o único artigo dentro do nosso conteúdo programático que fala sobre os órgãos do Poder Judiciário, e esse conteúdo aqui é bem legal, ele vai trazer para nós quais são os órgãos que compõem o Poder Judiciário. Então a pergunta da VUNESP é bem simples nesse sentido, mesmo as questões mais novas. Ele vai trazer um enunciado para você, comentando alguma coisa, e vai te falar o seguinte: dos órgãos abaixo, quais são, ou qual é o órgão do judiciário, ou quais não são, ou é órgão do judiciário. Então bastante cuidado aqui e responda, a minha dica é responda por eliminação essa pergunta. Vamos lá, dá uma olhadinha, quais são os órgãos do Poder Judiciário? Supremo Tribunal Federal, STF, Conselho Nacional de Justiça, CNJ, Superior Tribunal de Justiça, o STJ, Tribunal Superior do Trabalho, aqui o TST, Tribunais Regionais Federais, o TRF, e os juízes federais, Tribunais e Juízes do Trabalho, Tribunais e Juízes Eleitorais, Tribunais e Juízes Militares, Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Território. Apenas, então, somente aí esses 8 órgãos fazem parte do Poder Judiciário. Só a título de argumentação, o CNJ ele faz parte da estrutura do Judiciário, mas ele não exerce jurisdição, todos os outros exercem. Agora, percebam, depois de tantos anos acompanhando a prova, o professor montou aqui uma lista para você de quais são os órgãos que não compõem aqui o Poder Judiciário, tá bom? Então, bastante cuidado. O foco do nosso conteúdo é o artigo 92 da Constituição Federal. Então você precisa lembrar quem não são órgãos do Poder Judiciário, tá bom? Então vamos lá. Defensoria Pública não é órgão do Poder Judiciário, Ministério Público do Estado, da União ou Federal, qualquer um deles não é órgão do Judiciário, o Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, também não é órgão judiciário, as procuradorias, aqui as procuradorias, PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, AGU, que é a Advocacia Geral da União, PGE, Procuradoria-Geral dos Estados, e PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município. Nenhuma das procuradorias é órgão do Judiciário. Tribunal de Contas do Estado e da União também não são, aqui faz parte da estrutura do Legislativo. OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, por óbvio, não é também órgão do Poder Judiciário. Turma recursal, e aqui eu peço sua atenção, vamos lá. Você que está estudando processo penal, você que está estudando processo civil, nesses dois conteúdos, processo civil e processo penal, cai juizados, tá bom? No processo penal, o GCRIM, no processo civil, o JEC, cada um com um determinado trecho da Lei 9.099. Agora presta atenção, dentro da 9.099, uma vez que você teve uma decisão de primeiro grau de jurisdição, no JEC ou no GCRIM, você vai recorrer para a turma recursal. A turma recursal, ela não tem previsão no artigo 92. Então, bastante cuidado. A turma recursal, pelo 92 da Constituição, ela não é considerado órgão do Poder Judiciário. Mas se eu olho, por óbvio, para a estrutura do ordenamento jurídico como um todo, levando em consideração a 999, por óbvio que ela é. Mas só bastante cuidado aqui para você não errar essa questão em prova, tá bom? Pelo 92, na Constituição Federal, ela não é. E nós temos aqui também os tribunais de arbitragem, tá bom? Aqui tivemos algumas alterações ao longo desses períodos aqui na norma da corregedoria, depois do seu edital, e foi incluída aí algumas informações sobre os tribunais de arbitragens, a lei de arbitragem, mas lembra que a arbitragem também não é órgão do Poder Judiciário, tá bom? Essa daqui é a nossa primeira dica. Vamos lá.